Café? Olha só. Fechou? Vai. Café! Gurizada, na aula 1 de hoje, a gente vai falar sobre conceitos introdutórios de estatística, população, amostra e os 4 tipos de variáveis, variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Então, serve um bom café e vem aprender estatística com a gente. Então, galera, a base para entender o que é estatística é compreender, então, todos esses passos, tá? Desde o início, desde o problema inicial que a gente tem, então, qual a pergunta que a gente quer responder, tá? É o início do trabalho. E isso, possivelmente, é a parte mais importante, né? Porque identificar o problema é fácil, mas pensar qual pergunta tu quer responder com aquele problema ou para resolver aquele problema é complicado, porque aí tem um efeito cascata, né? Tipo, o primeiro passo implica no segundo, que implica no terceiro, que implica no quarto, no quinto e possivelmente dá a volta. É um ciclo. Então, se o cara errar a pergunta que ele quer responder, todos os outros passos estão comprometidos, né? Porque coleta de dados, basicamente, se o cara não souber qual a pergunta ele quer responder, o cara vai fazer a coleta de dados errada e daí, dali pra frente, bom. O segundo passo, que é a coleta, é consequência de qual problema, que nem o Alisson falou, a gente precisa responder. Então a gente só vai saber o que coletar se a gente souber o que responder. Então essa parte ela é bem importante, mas a primeira é fundamental. Se a gente não souber bem o que a gente vai fazer, a gente não consegue coletar os dados. Basicamente é o catalisador, né? Então, o primeiro passo ali é o que faz a roda girar. Então, identificou um problema, ok. Mas qual a pergunta tu quer responder para então começar esse processo aqui, esse ciclo, tranquilo? Esses 2 passos, organização e análise dos dados, é basicamente onde a gente vai trabalhar nesses vídeos, tá? A parte de organização dos dados é aquela parte que a gente organiza tudo que a gente coletou no passo anterior em tabelas e em gráficos, certo? Gráficos para que a gente possa mostrar os resultados de forma mais visual e tabelas para que a gente possa organizar na hora de fazer a análise deles. E a parte de análise dos dados é aquela parte de fazer, se a gente estiver trabalhando com variáveis quantitativas, é aquela parte da gente fazer a análise descritiva, de tirar uma média, de tirar uma mediana, de tirar um desvio, e também a parte de inferência, que no nosso caso não vai estar nessa cadeira, nessa disciplina. Então, a gente vai ver o passo 3 e 4, mas a parte de análise de dados, que cai ali, querendo ou não, inferência, correlação, teste de hipóteses, a gente não vê nessa cadeira. Então essa parte a gente não vai trabalhar, mas a gente vai falar um pouco sobre o que é também. E a parte de conclusão talvez seja a mais esperada, mas talvez seja a menos importante, digamos assim. Não que não seja importante, mas digamos, todo o resto, se alguma coisa falhar, a gente não consegue tirar a conclusão. A conclusão a gente só consegue tirar se tudo tiver direitinho, bem feitinho, e aí é o que a gente está esperando realmente, que é quando a gente conclui sobre toda a nossa análise feita anteriormente. Tá? Então isso basicamente é o que rege aí uma pesquisa estatística, é o que a gente precisa saber para entender o que é estatística de fato. Dá uma olhadinha nesse esquema aqui. Ó. A gente tem aqui um conjunto grandão, que é o conjunto da população que a gente está fazendo o estudo, que a gente chama de N, certo? E um conjunto menorzinho, que é uma amostra que a gente tira dessa população, que a gente chama de Nzinho. Sempre vai ter amostra? Não, nem sempre a gente vai precisar trabalhar com amostra. Imagine que a gente está numa turma, numa sala de aula, e a gente quer pesquisar a média dessa turma no ano passado, vamos supor. Tá? Essa turma, ela é a própria população. Eu não preciso fazer uma amostra para calcular a média dessa turma. Eu só vou precisar de uma amostra
quando eu tiver uma população com um N muito grande e aí eu não consiga coletar todos esses dados. E aí eu não tenho condições ou financeiras ou de tempo para coletar a população inteira. Então eu vou tirar uma amostrinha e aí eu vou fazer estatísticas sobre essa amostrinha, se os dados forem quantitativos, já explico direitinho o que é. Eu vou tirar média, desvio ou proporção e vou fazer o que a gente chama de inferência. Eu vou inferir tudo que eu tirei sobre a amostra, vou inferir para a população, certo? E aí eu vou tirar conclusões a partir disso. Mas nem sempre a gente precisa, ok? Sobre as variáveis, pessoal. As variáveis a gente vai trabalhar com dois tipos, qualitativas e quantitativas. Pessoal, a gente está na aula 1 a recém, então o disclaimer aqui é o seguinte, a gente não quer falar sobre experimento e nem sobre aleatoriedade por enquanto. A gente vai falar sobre isso nessa disciplina, mas não por enquanto. Mas a gente precisa falar sobre variáveis, pessoal. E o que são variáveis? Dá uma palavrinha aí, Fábio. Variáveis são características que a gente tem interesse em descobrir sobre a nossa população. Então tem alguns tipos, a gente separa em tipos de variáveis. São as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Essas são um pouquinho mais importantes para nós, tem mais estudos sobre essas que a gente vai ver nos nossos vídeos do que sobre as qualitativas. Vamos falar um pouquinho sobre as qualitativas, tá? As qualitativas são divididas em nominais e ordinárias. Aqui a gente colocou alguns exemplos, mas tem bem mais, tá, gente? Variáveis nominais são aquelas características que a gente consegue separar, por exemplo, sexo, que a gente separa em masculino e feminino. Então a gente vai contar o número de pessoas do sexo masculino, contar o número de pessoas do sexo feminino e dividir dentro dessas duas características, certo? E são nominais, porque a gente não consegue dividir em ordem e nem a gente contabiliza para fazer médias ou outras medidas, certo? Profissão também, nacionalidade, cor dos olhos e assim por diante. Ordinárias são aquelas características que a gente consegue ordenar. Então, por exemplo, classe social, classe A, classe B, classe C, a gente consegue colocar numa ordem com relação, nesse caso, ao poder aquisitivo, né? Classe A, depois classe B, depois classe C. Escolaridade também, quanto ao nível de relevância no mercado de trabalho, por exemplo. Então, escolaridade nível superior, nível médio, fundamental, ranking, tudo que a gente conseguir colocar em ranking, ordenar. Por exemplo, aquelas pesquisas de satisfação, você achou que foi bom, médio, ruim, a gente consegue ordenar, o bom é melhor que o médio é melhor que o ruim, ou até quando tiver uma escala numérica, de 1 a 5, como você descreve o serviço realizado, também são variáveis ordinárias, mesmo que tenha um ranking numérico, tem só que cuidar esse detalhe, porque a gente vai falar em numéricas aqui em quantitativas, mas mesmo assim, o ranking numérico é uma variável ordinária, a gente não vai fazer uma média nele, certo? E as quantitativas tem as discretas e as contínuas. A grande diferença delas está escrito aqui, ó, discretas, contagem de, e contínuas, medida de. Como assim? Olha só, contagem de filhos, contagem de alunos, faltas, defeitos, peças, tudo que a gente puder contabilizar, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, pode ter número decimal ou fração, não tem problema, mas que a gente consiga separar um do outro com clareza, são contagens e encaixam em variáveis discretas. O que a gente não consegue fazer isso são variáveis contínuas. Medida de peso, altura, tempo, por exemplo. Sempre que a gente pegar duas medidas e entre elas a gente conseguir encaixar mais uma, a gente tem uma medida contínua, certo? Então as contínuas são aquelas que têm valor infinito, um intervalo. Então, por exemplo, a gente pode pegar exemplo de variável contínua, por exemplo, a pessoa pesa lá 65 quilos e 423 gramas. Bom, isso é uma aproximação a melhor possível que aquela balança consegue fazer do peso da pessoa, né? Então, por isso que essa variável ela é contínua. Já nas discretas, não tem como tu contabilizar, sei lá, a pessoa tem 2,5 filhos. Não, ela tem 2 ou ela tem 3. Então, não tem esse meio termo. Por isso a diferença da discreta da contínua. Exercício, então, para a gente dar uma olhada em como a gente pode classificar as variáveis, certo? Então, número 1.
Os eletricistas devem avaliar se o serviço é muito difícil, fácil ou muito fácil. Então, o que a gente tem que observar? Que aqui a gente não tem uma variável numérica, portanto, ela de cara a gente já percebe que ela é qualitativa. Tem características para o serviço, muito difícil, fácil ou muito fácil. E essas características, elas são ordenáveis, né? Se o serviço for muito fácil, o eletricista vai cobrar uma certa taxa. Se for fácil, uma outra. E se for difícil e muito difícil, né, vai trocar o valor do serviço. Então a gente pode classificar numa ordem. Claro, pode ser de fácil para difícil ou vice-versa, né? O que importa é que isso é uma qualitativa ordinária, porque a gente põe ordem nela. Ordinária. Beleza. Número 2. Altitude do jogo na Libertadores. Então vocês sabem que a altitude é uma característica numérica, certo? Só que essa característica de altitude, a gente não consegue contar altitude 1, altitude 2, altitude 3, altitude 4. Não, é um valor decimal, um valor quebrado, que a gente fala, né? Quebrado. Então, a altitude é uma variável quantitativa, numérica, né? E a gente mede, a gente não conta, portanto ela é... Coloca um C aí, meu, não te perde. Contínua. Beleza. Número 3. Cor dos carros de motoristas de Uber. Estamos fazendo um jabá aí, mas tem todo mundo sabe, pior, todo mundo sabe que os carros são pretos. Não, tô brincando. Todo mundo sabe que só tem 2 tipos de carros, os pretos e os não pretos. Então, as cores dos carros podem ser classificadas, sei lá, branco, cinza, vermelho, azul. Preto, azul. Então, a gente coloca em características e não tem uma ordem, né? O preto não é melhor que o vermelho não é melhor que o branco. Então, a cor dos carros é apenas uma característica qualitativa nominal. E a última, gurizada, 4, foi a única que sobrou, então... Não, tô brincando. Mas a gente vai analisar o número de pacientes com gripe no mês de junho. A chave é isso aqui, né? O número. Então a gente vai contabilizar quantos pacientes, 1 paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, 1000 pacientes. Então isso com certeza é uma quanti. E mais que isso, ela é quantitativa discreta, é uma contagem. Não existe raiz de 2 pacientes com gripe. Que a gente saiba, não. Então tá, pessoal. Essa aula foi isso. A gente viu aqui tipos de variáveis, que é o capítulo 2.1 do livro... Deixa eu dar uma achada aqui. Do livro do Bussab e do Moretin. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aperta no curtir aí para fortalecer os bruxos. Se tu quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal e clica no sininho. Segue a gente lá no Instagram, que é o instagram.com/café com estatística. E se tu quiser nos apoiar e fortalecer o canal, agora a gente tem lá o apoia-se /café com estatística, que a gente vai deixar aí na descrição, que vocês vão poder fazer parte aí dessa família Café com Estatística para poder fazer com que o canal cresça e a gente multiplique o conhecimento. Beleza? Então tá, era isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau.